Vícios, gastos exagerados e uma vida sem limites pode levar até as maiores estrelas ao fundo do poço. Hoje, você verá 10 celebridades milionárias que, mesmo acumulando fortunas inimagináveis, torraram todo o seu dinheiro e perderam tudo. Ganhar um Oscar de melhor ator não é para qualquer um, mas Nicolas Cage construiu uma grande carreira nos cinemas nos anos 80 e 90. Logo, é merecedor. O ator norte-americano é reconhecido por filmes como Cidade dos Anjos e Despedida em Las Vegas, que lhe renderam prestígio e uma verdadeira fortuna. Mas esse dinheiro pode não ter sido muito bem administrado. Isso porque seus fãs foram surpreendidos ao descobrir que o ator se afundou em dívidas ao longo do tempo. Cage faturou 40 milhões de dólares só em 2009, mas suas compras frequentes dizimaram um patrimônio de 150 milhões de dólares lentamente entre os anos 1996 e 2011. Cage tem um histórico de compra de mansões, castelos e até fósseis, como o crânio, pelo qual ele pagou quase 300 mil dólares. Além disso, não é um dos melhores em gerenciar seu dinheiro. Por isso, sofreu uma penhora fiscal de quase 6 milhões e 300 mil dólares por impostos devidos de 2002 a 2004 e outra de mais 6 milhões de dólares em 2008. Assim, quase foi à falência e teve que pôr vários bens à venda para sanar as dívidas. Pamela Anderson é uma modelo e atriz que ficou internacionalmente conhecida pela série SOS Malibu, onde foi a salva-vidas CJ Parker e ganhou um enorme salário por isso. Inclusive, um trecho de sua personagem, correndo numa praia, acabou se tornando um ícone do que era a sensualidade nos anos 90. Na época, estipula-se que a atriz ganhava 300 mil dólares por episódio, o que equivale a cerca de 6 milhões e 600 mil dólares por temporada. Infelizmente, Pamela acabou perdendo a mão com os luxos. Nos anos 2000, ela comprou uma mansão em Malibu e gastou mais de 8 milhões de dólares para reconstruí-la. Porém, o imóvel se transformou numa dor de cabeça que só resultou em mais gastos. Além disso, viagens de primeira classe, carros luxuosos e outros mimos reesvaziaram a conta bancária da atriz conforme o número de trabalhos diminuía. Eventualmente, também foi descoberto que Pamela devia quase $500 mil em impostos. Assim, ela precisou vender suas coisas e chegou a morar num parque de trailer ao perder sua mansão por dever cerca de $1 milhão à construtora encarregada da reforma. Tido como galã nos anos 90 e figura carimbada nas novelas da extinta TV Manchete, Vitor Wagner fez produções famosas como Tocaia Grande e Você Decide. Mas ainda hoje é reconhecido como o contratador da novela Chica da Silva. O ator trabalhou nas principais emissoras do país e até pousou sem roupa para a G Magazine por 2 vezes, fazendo bom uso do espaço que ganhou na mídia e que durou até meados de 2008. Apesar de ter estado em horário nobre ao lado de grandes nomes como Giovanna Antonelli e Thaís Araújo, Vitor acabou desempregado quando os convites para novas obras pararam de chegar. Na época, quando a Manchete faliu, eu estava zerado no banco. Eu não tinha um tostão no banco. O ator contraiu dívidas de cartão de crédito enquanto tentava sobreviver e precisou se virar. Assim, abriu um bar na periferia de São Paulo, onde vendia salgados e refeições simples. Mas o empreendimento faliu alguns anos depois. Vitor fez uma peça ou outra no teatro, mas precisou aposentar seu lado artístico para voltar a ganhar dinheiro. Hoje, aos 64 anos, trabalha como fisioterapeuta e massagista, cobrando valores irrisórios por cada sessão. Famosa por dar vida às gêmeas Paola Bracho e Paulina Martins na novela A Usurpadora, de 1998, Gabriela Spanik é uma atriz venezuelana versátil, pois canta, compõe e é empresária. Em 2010, Gabriela ganhou destaque na mídia novamente, mas agora, ao ser vítima de envenenamento com a família.
Sua assistente acabou presa sob acusação de se manter envenenando o grupo por cerca de 4 meses. Infelizmente, os percalços da atriz só estavam começando, pois alguns anos depois ela se viu tendo que colocar itens pessoais e figurinos à venda, o que levantou boatos de falência na imprensa mexicana. Gabriela negou problemas financeiros e deletou o perfil que criou no Instagram para vender as roupas e joias, mas revistas afirmaram que ela estava lutando para manter seu patrimônio. Os boatos só se confirmaram quando sua mansão na Venezuela foi colocada à venda por 27 milhões de pesos. Apesar de já ter valido cerca de 5 milhões de dólares, Gabriela passou a fazer shows e aparições por cachês mais modestos e somente recentemente tem voltado às graças da mídia. Brendan Fraser é um ator americano que se viu entre os grandes nomes de Hollywood após protagonizar o remake de A Múmia em 1999, que foi seu maior sucesso comercial. Inclusive, estima-se que ele tinha um patrimônio de cerca de 45 milhões de dólares na época. Apesar de ter tido outros papéis logo em seguida, nenhuma dessas obras teve um desempenho igual ou superior. E, infelizmente, o ator foi vítima de importunação sexual em 2003 pelo ex-presidente do órgão responsável pelo Globo de Ouro, que lhe gerou um trauma que iria desandar sua vida. O ator teve problemas de saúde devido às sequelas de alguns filmes, se divorciou e sumiu da mídia. Quando voltou, revelou o lamentável episódio de 2003 e se viu excluído do cinema como represália. Tendo que aceitar trabalhos menores, Brendan entrou em falência e pediu aos tribunais uma redução na pensão paga à ex-esposa, avaliada em $900 mil por ano. Hoje, após sua incrível atuação em A Baleia de 2022, o ator está se recuperando. Quando se ouve o nome Marcos Oliveira por aí, seu personagem Beisola, o pasteleiro de A Grande Família, vem imediatamente à cabeça. Afinal, esse foi o papel mais emblemático de sua carreira. Apesar disso, Marcos atuou em outros programas e várias novelas, como Vale Tudo, O Rei do Gado e Hilda Furacão. Apesar do seu talento, ele nunca teve contrato fixo com a Globo. Assim, os trabalhos eram esporádicos e, eventualmente, se tornaram insuficientes para arcar com as despesas do ator, inclusive as médicas. Ao longo dos anos, Marcos alegou que vinha enfrentando dificuldades financeiras há quase uma década, pois lhe pagavam R$ 600 por reprise de A Grande Família. Gastou R$ 85 mil para tratar uma doença e foi vítima de golpe neste meio tempo. Eu operou em junho, eu fiquei todo esse tempo em casa. E as contas chegando, E ainda pior de tudo, teve um cara que falou que ia me ajudar, entrou na minha casa, pegou meu telefone, pegou meus cartões, pegou todo o dinheiro que as pessoas me doaram e ainda pegou mais empréstimo no banco. Assim, não viu outra saída. Foi às redes sociais para pedir doação. Se cada um me passar R$5, R$10, já é uma grande ajuda, entendeu? E torcer que eu volte a trabalhar, que eu preciso voltar a trabalhar. Em 2022, Tata Werneck conseguiu um plano de saúde para o colega. E um ano mais tarde, Deolane Bezerra lhe doou R$50 mil, o que o ajudou a desistir de se mudar para o Retiro dos Artistas. Um dos principais humoristas negros do cinema americano, Richard Pryor, é considerado o maior comediante stand-up de todos os tempos por alguns. Mas apesar de brilhar no palco e fazer centenas de pessoas darem risada em suas apresentações, Richard também teve passagens pelo cinema. Ele fez, por exemplo, Superman 3 e O Expresso de Chicago. Mas nem tudo eram flores. O artista que se tornou referência para a comunidade negra e entrou para o time dos artistas mais bem pagos de Hollywood sofria com vício em entorpecentes que até virou piada nos shows. Mas seus fãs viram que o caso era grave quando, em 1980, sob a influência das substâncias, Richard tentou tirar sua vida ateando fogo em si mesmo. O vício em narcóticos contribuiu para sua decadência. Assim, o premiado artista se viu recebendo papéis medianos e contraindo dívidas. 6 anos depois, ele foi diagnosticado com esclerose múltipla, que lhe fez perder os movimentos do corpo.
mas não parou de trabalhar. Infelizmente, Richard faleceu vítima de ataque cardíaco em 2005, quando já nem falava mais. Mike Tyson é um ex-atleta profissional e ator americano considerado um dos maiores boxeadores peso pesado de todos os tempos, especialmente por acumular recordes impressionantes, como o de 37 vitórias em 37 confrontos. Seu talento foi descoberto em um reformatório para jovens delinquentes e, ao fim de 1986, com apenas 20 anos, ele se tornou campeão mundial no boxe e mergulhou de cabeça na fama. Ao pular de uma infância pobre para se tornar o mais jovem campeão no esporte, Mike exibiu gostos extravagantes que torraram sua fortuna ao longo dos anos, visto que o The New York Times estimou que chegou a ter uma fortuna em torno de 400 milhões de dólares, o equivalente a mais de 2 bilhões de reais hoje. Mas ainda assim, Mike acabou declarando falência. Isso porque, além de ter sido preso em 1992 e 1999, o que resultou em processos caros, Mike adquiriu uma mansão de 21 quartos, teve uma centena de carros, deu uma banheira de ouro à sua primeira esposa e comprou tigres. Assim, em 2003, decretou falência com uma dívida de 25 milhões de dólares. E quando sua filha faleceu em 2009, precisou aceitar doações para pagar as despesas médicas e o funeral. Foi somente a partir de 2020 que Mike Tyson passou a mostrar estar dando a volta por cima. No universo da música, 50 Cent é conhecido como um notório rapper que vendeu cerca de 13 milhões de cópias de álbuns. Sua trajetória foi marcada por altos e baixos. Infelizmente, suas próprias ações colocariam sua fama e carreira em risco em alguns anos. Em meio a uma rixa com um de seus maiores rivais, Rick Ross, o rapper foi acusado em 2015 de adquirir, narrar e vazar um vídeo feito em 2008 em que a esposa de Ross aparece tendo relações íntimas. A vítima, se sentindo lesada pela divulgação, processou 50 Cent, que teve que pagar 5 milhões de dólares a ela como indenização. Dias depois, o cantor apresentou documentos de falência à corte, porque, além de ter que literalmente pagar pelo seu erro, o rapper já tinha dívidas milionárias que, quando colocadas na ponta do lápis, superavam seu patrimônio de cerca de pelo menos 30 milhões de dólares na época. Assim, o cantor foi outro artista que precisou de alguns anos para se reerguer. Lindsay Lohan é uma atriz americana que começou a trabalhar cedo e marcou gerações com filmes como Operação Cupido e Sexta-feira Muito Louca. Devido ao seu talento, se tornou uma estrela durante a adolescência e viu sua carreira disparar em Hollywood. Mas com o sucesso vieram a atenção da mídia, a pressão e, infelizmente, o descontrole. A partir de 2007, Lindsay passou a lutar contra o vício em entorpecentes e problemas legais, pois alegou que não teve orientação financeira, então gastava e não parecia temer as consequências dos seus atos, pois se envolveu em uma série de acidentes de carro amplamente explorados pela mídia. No auge dos 21 anos, ela era constantemente vista na cena noturna de Los Angeles, onde o álcool e outras substâncias estavam à disposição. Devido ao vício, Lindsay passou por pelo menos 6 períodos de internação e foi presa algumas vezes. Em paralelo, seus hábitos de gastos extravagantes reduziram seu patrimônio de milhões para milhares, já que teve mansões, carros e bolsas luxuosas. Seu descuido a levou à beira da falência, pois em 2012 ela devia cerca de 233.904 dólares em impostos e tinha uma dívida de 40 mil dólares em um salão de bronzeamento. Assim, a atriz logo viu sua fortuna de 35 milhões de dólares desaparecer e teve que recorrer a empréstimos com amigos para pagar o que devia. E aí, qual deles mais te surpreendeu? Acha que eles poderiam ter administrado melhor suas fortunas? Escreva nos comentários. E não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Separei também um vídeo para você. Ele está aparecendo aí na sua tela. Te espero lá.